Eu tenho muita dificuldade em me amarrar em séries. Eu gosto muito, às vezes, de um primeiro livro. Quando chega o segundo, eu falo, por que a autora fez isso? Então, que ela terminasse no primeiro e acabasse essa história. Tantas... Gente, eu tenho assim... Eu posso ser agora massacrada com o que eu vou falar, mas eu tenho um ódio da autora de Divergente. Mortal. Mortal. Eu tive vontade de... Meu instinto assassino aflorou depois que eu terminei de ler a série, porque eu falei, por que que ela fez isso? Ela não precisava, né? Quem não leu não vai entender muito esse meu ódio por ela. Mas sim, então eu não queria nada que fizesse as pessoas terem vontade de me assassinar. Porque é mais fácil me matar, porque eu moro aqui no Brasil. É autora de Simplesmente Ana, Ela é uma Fera, Azul da Cor do Mar e De Repente Ana. A gente está aqui também com a Graciela Marink, autora de Até Eu Te Encontrar e a namorada do meu amigo. E a gente vai fazer um bate-papo rápido sobre os livros da Marina e depois vocês também podem fazer as suas perguntas. Boa noite. Eu vou falar sobre os livros da Ana. O Simplesmente Ana é o primeiro, acredito que vocês conheçam, pelo menos quase todo mundo. É um conto de fadas brasileiro. A história da Ana que descobre ela um dia está no Facebook e recebeu uma mensagem de um cara que diz: eu acho que eu sou seu pai. E ela começa a investigar e descobre que ele é o pai dela. Só que o mais incrível não é isso, o mais incrível é que ele é o rei da Prósvia. E aí a Ana vai para a Prósvia para poder ter um contato maior com o pai e conhecer esse país diferente do Brasil e uma cultura totalmente diferente. Eu quero que, antes de entrar no De Repente Ana, eu quero que a Marina conte pra gente como que ela chegou na Prósvia, como que ela teve a ideia dos lugares, dos nomes, da cultura e de onde veio a ideia do De Repente Ana, do Simplesmente Ana. Boa noite, gente. É um prazer me deslocar de Minas e vir ao Rio. Já faz um ano que eu não venho, a última vez foi na Bienal. E eu adorei chegar aqui com esse clima gostoso, porque ao contrário do que eu imaginava, que está muito mais fresquinho que Minas Gerais. Então, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pela presença de todos. Eu sei que é difícil sexta-noite, trânsito horroroso na cidade. Bom, respondendo, né, a questão feita pela Graciela, a Prósvia surgiu para mim por causa de uma vida inteira apreciando os contos de fadas. E como eu sempre gostei muito de escrever, eu escrevia só para mim mesma, nunca tive intenção de publicar nada daquilo que eu escrevia. Eu criava as minhas histórias e deixava fluir do jeito que eu gostava. Até que em 2011, né, por conta de várias coisas que aconteceram naquele ano, eu resolvi escrever uma história para tentar a publicação. E aí me veio a ideia de escrever sobre uma princesa genuinamente brasileira. E aí eu tive que criar um reino para ela, porque não ia ficar verossímil, né? Eu aproveitar um país já existente, que já tem lá toda a sua política, a monarquia já existe há muito tempo, então eu precisei criar um país e a ideia da Prósvia veio, porque eu gosto muito do leste europeu, então eu aproveitei os nomes Croácia e Eslovênia, juntei, saiu Prósvia, e as características são meio semelhantes a esse país, a língua, que eu invento algumas palavras, outras eu aproveito do esloveno, vou lá no Google Tradutor, digito uma coisa ou outra. E aí surgiu a Prósvia, surgiu Perla, que é a cidade que é a capital, e outros lugares que eu fui inventando ao longo do processo de criação do Simplesmente Ana e depois do De Repente Ana. Foi assim. E depois, Simplesmente Ana, veio Ela é uma Fera, que é a releitura de A Megera Domada, de Shakespeare, que traz a duas irmãs, Carla e Carolina, Clara, que brigam bastante, principalmente porque a irmã mais nova não pode namorar até que a irmã mais velha namore. O que não vai acontecer tão cedo, porque a Carolina não quer pensar em namorar e perder tempo com os homens. Então, acho que um dos desafios que você teve foi ter que mudar, trazer uma história mais moderna, mas que não deixasse aquele toque de Shakespeare na história. Então eu quero saber se essa foi realmente a sua maior dificuldade e qual é o principal diferencial do livro, do conto, para o seu novo livro.
eu sempre gostei de Shakespeare, mas eu gosto mais dele na fase cômica. As histórias trágicas dele, assim, não me atraem tanto, embora tenha algumas que eu goste muito, mas Romeu e Julieta não. E aí, quando eu me propus a reescrever a Megera Dourada, eu sabia que eu ia ter um grande desafio, que é trazer uma história que tem quase 500 anos, ambientada nos dias de hoje. E eu precisava de personagens que encaixassem com os personagens dele, mas que também não ficassem fazendo coisas muito parecidas com as personagens dele, porque não ia bater, né, com os dias atuais. Foi difícil, mas ao mesmo tempo foi gostoso, porque ninguém me pediu para escrever essa história. Eu fiz por prazer. E aí, depois que eu escrevi, que ela estava pronta, né, um conto, que é muito mais difícil para nós que gostamos de escrever romance, escrever uma história mais curta, porque não dá para desenvolver tantos capítulos, né, a personalidade dos personagens fica um pouco mais superficial. Depois que eu escrevi, que eu li, que eu decidi apresentar a editora, então foi uma coisa sem pressão, que eu fiz por diversão, por prazer. Eu estava de férias, não viajei, não tinha nada para fazer, eu fui escrever Ela é uma Fera. Eu acho que foi muito difícil para mim, enquanto eu escrevi o livro, eu imaginar o público admirando a história como gostaram, né, do Simplesmente Ana. Mas eu tenho leitoras betas, é para isso que elas existem, né? Elas existem para isso. Eu tenho as betas e eu tenho uma que eu chamo de alfa, que é aquela que lê junto com o meu desenvolvimento. Eu escrevo um capítulo, ela lê o livro. Então ela vai pontuando muita coisa para mim. Tem uma cena aqui que eu não posso dizer, que eu não sei se todo mundo já leu, sobre um personagem, que foi ela que falou: por que você não faz isso com ele? Vai deixar assim, ué. Não... Então, eu acho que o que me auxiliou muito a não desviar do caminho que eu pretendia dar à Ana foi ter as leitoras que avaliam a história junto ou depois de mim, antes dela sair para o público. Um pouco no gancho da Mariana, eu quero saber, e acredito que muita gente tem curiosidade, como que você lida com as críticas negativas? Eu li um texto do Nicholas Sparks outro dia, na Veja, que ele fala que tem 10 anos que ele não lê resenha nenhuma dos livros dele, nem positiva nem negativa. Claro, né? O Nicholas Sparks não precisa. Né? Óbvio que eu falei, vou copiar o Nicholas. Eu, de jeito nenhum. Eu tenho um alerta lá no Google, toda resenha que sai sobre os meus livros chegam para mim pelo meu e-mail. Eu não preciso procurar por aí, nem olhar no Scooby, porque elas chegam para mim, eu querendo ou não querendo. No princípio me incomodava assim, não vou mentir. A primeira resenha negativa que eu li me arrasou, eu fiquei muito arrasada, parecia que assim, tinha acontecido algo muito trágico na minha vida. Depois eu pensei, gente, ninguém agrada todo mundo, nem o melhor autor, nem a pessoa, nem o melhor médico, nem o melhor professor, ninguém agrada todo mundo. E eu acho que cada um deve ler aquilo que gosta, né? Procurar o gênero com o qual ele se identifica. Que assim não vai correr muito risco de ler uma história da qual ele não gosta e que vai acabar resultando numa resenha ruim. Então, a princípio era horrível. Agora, quando eu vejo que a resenha é negativa, eu não termino de ler. Porque eu prefiro não me deprimir, a não ser que seja uma resenha muito bem escrita, mesmo que seja negativa, mas que a crítica seja uma crítica bem estruturada. Aí eu leio, porque eu sei que vai me acrescentar. Como acrescentou na hora de eu escrever o De Repente Ana. Tem coisas que eu li em críticas negativas que me ajudaram. Mas, sinceramente, eu fico assim, eu não vou ler, se vai me causar mal, eu prefiro não ler. Então, hoje eu prefiro lidar assim, se a resenha começa a falar mal. Porque gente, sinceramente, eu não sei quantos blogueiros tem aqui, mas tem blogueiro que escreve resenha negativa como se tivesse ódio do autor. E esse ódio transparece, sabe? Fica assim, por que será, né? E isso machuca também. Então eu prefiro mesmo não ler as resenhas negativas e me deleitar com as positivas. On the street where you live, girls talk about their social lives. They're made of lipstick, plastic and flame, touch the shame in their eyes. All your life, all your best friends, your daddy gonna talk to you.